Levante a voz. Aqui conosco o ator Sérgio Menezes, né? Também aqui o Adão Andrade. Adão, rapidamente aí reforçando o convite para o pessoal, e você sempre trazendo seus convidados, né? Todos os anos para esse evento que a gente sempre destaca, que são poucos os eventos culturais que se mantêm, né, durante tanto tempo na cidade. Você começou garoto, né? Comecei sim, em 1900... Não é que você não seja mais garoto. Em 1996, quando eu realizei a primeira edição do Pérolas Negras, né, eu tinha acabado praticamente de sair da adolescência, então foi com a parceria de Mestre Rock, e hoje eu tô tendo o prazer de trazer um dos artistas que eu mais admirei e mais admiro até hoje na TV, né, pelo trabalho dele, que eu já conversava com ele, né, eu dizia a ele que eu acompanho ele desde os primórdios do trabalho dele na televisão, desde os papéis deles em Sim a Moça, em Porto dos Milagres, seja na novela Celebridade e seja na novela atual, né, que é o Sérgio Menezes, né, um dos grandes atores negros, não só por ser negro, mas por ser um grande ator, né, um grande ator, uma pessoa muito admirada, muito respeitada no meio artístico, e que eu tô tendo prazer de trazer a gente tem que trazer essas pessoas que sirvam de referência para os meninos que participam do desfile, para as meninas, né? Então eu procuro sempre trazê-los para acrescentar algo mais na vida desses adolescentes, para que eles vejam essa pessoa como uma referência, de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que brilha. Sérgio, bom dia, é um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Bom dia, o prazer é todo meu. E eu achei muito agradável, muito bacana esse convite que o Adão me fez, e eu acho que ele vai ter uma opinião ligeiramente diferente a respeito da minha pessoa, por causa das exigências que eu fiz, né? As toalhas brancas, os morangos, né? silvestres, né? O sal do Himalaia. Mentira, na verdade é tudo muito simples, e eu tô aqui para contribuir, porque eu acho que, acima de tudo, essas causas e efeitos, a gente tem que falar sobre cultura, entretenimento, beleza. Afinal de contas, a gente está vivendo uma fase do país que as informações são tão voltadas para coisas que a gente sabe quais são, né? Então, a gente tem que... O ideal é a gente se divertir. E eu acho que esse evento fala sobre diversão, sobre encontro com pessoas, sobre beleza, sobre moda, cultura, entretenimento. É isso. Sérgio, eu estava lendo aqui que você... 23 anos Eu não sei, eu nunca carreira? contei, eu nem quero contar, sabia? Eu nunca Eu vou não comemorar. Não, né? Eu não vou. Sabe, se as pessoas falam, vou comemorar os meus 30 anos de carreira. Não quero saber disso, não, cara. Mas me diga aí mais ou menos como foi que começou o seu despertar. Porque até para dizer quando é que começa essa carreira, quando a pessoa se torna... É difícil, né? Você dizer quando, que momento você conta ali. Eu sei exatamente como foi, eu posso contar. Agora, é uma história bem interessante. Como foi que despertou essa coisa sua assim pra arte, pra cultura? Bom, eu deveria ser militar, né? Eu deveria ser oficial da Marinha. Você alistou e tudo? Na verdade, eu estudei em colégio militar para ser oficial da Marinha, ou seja, eu pegaria um atalho. Na verdade, eu já fui programado desde os 14 anos, desde os 12 anos, para me tornar militar. E aí, quando chegou no final do ensino médio, prestei, enfim, como se fosse um pré-vestibular para todos esses cursos, SPSEC, CEPICAR, Colégio Naval. Eu disse para minha mãe que eu queria ser artista, porque já no colégio militar eu falava poesia, fazia teatro, e era ridículo, porque não tinha absolutamente nada a ver com aquele lugar. E eu me sentia um alienígena, porque as pessoas eram... Totalmente, as pessoas eram... Na verdade, a gente era treinado para ser absolutamente técnico, e aquele treinamento foi muito importante para a minha vida. Hoje eu percebo os efeitos. Mas, quando eu vivenciava aquele instante, eu percebia, eu não tenho nada a ver com esse lugar. E, de fato, não tinha. Mas eu falava poesia no colégio militar, né? Estudei no Tamandaré, dos 12 até os 17 anos. Foi importante, mas eu decidi ser artista. E aí eu fui para uma companhia de dança chamada Companhia de Dança Rubens Barbô, Companhia de Dança Contemporânea, Dança e Teatro. E eu disse, mas eu não sei dançar, eu só quero ser ator e eu não tenho interesse em ser dançarino. Ah, não, mas você vai estudar aqui com a gente,
mais um outro treinamento que para mim, em princípio, seria improvável, porque eu queria ser ator de teatro, mas a dança foi que me levou para esse lugar. E aí depois eu conheci o Sérgio Brito, que foi o sujeito que realmente me mostrou o que era ser de teatro. Nesse meio tempo eu fiz alguns programas na TV Globo, chamado Criança Esperança, programa Amigos e tal. E uma produtora de elenco, a gente tinha sempre que renovar o cadastro na TV Globo. Ainda era na TV Globo, não existia o Projac ainda, estava sendo construído o Projac. A gente tinha que renovar o cadastro na TV Globo e nessa renovação de cadastro eu me encontrei com uma produtora de elenco que é a fada madrinha, chamada Malu Fontinelli, e ela me disse para ir até a TV Globo que ela queria fazer um registro comigo. Nesse momento eu estava terminando o meu curso de artes cênicas. Eu disse para ela: Malu, espera um pouco que no final do ano, Malu Fontinelli, espera um pouco, no final do ano eu venho te procurar para a gente fazer esse registro, esse cadastro, perfeccionismo. Ela disse: não preciso que você termine, eu quero que você venha aqui para a gente fazer esse tal registro. E aí eu fiquei 3 meses para ir até lá, não queria. Ela ligou para minha casa dizendo: você vem ou prefere que eu vá te buscar? E aí eu pensei: bom, tem alguma coisa acontecendo, vou até lá. E aí eu fiz o tal registro e entrei para a oficina de atores da TV Globo. No final da oficina de atores da TV Globo, eu fui chamado para fazer a novela. Na verdade, fui chamado coisa nenhuma, eu fiz o teste para fazer uma novela do Gilberto Braga, uma das coisas mais importantes da minha carreira, que foi Força de um Desejo. Então eu disputei esse papel com mais ou menos umas 100, 120 pessoas. E foi uma fase bem forte assim, na minha vida. O início da minha carreira foi muito poderoso, assim, era muito vivo. E foi assim que eu comecei, porque na verdade eu queria fazer televisão, mas eu achava que poderia ser um pouco mais tarde. Eu não achava que pudesse ser tão cedo. Mas foi ótimo, porque hoje eu tenho a chance de trabalhar com pessoas da melhor qualidade em função dessa experiência relativamente longa que eu tive, né, desde 99. Você chegou a dizer em uma de suas entrevistas, tem tempo, né, de que eu tô vendo aqui no Google, que você não gostava muito de fazer personagens estereotipados. Como assim? Isso... Embora essa matéria que eu tô vendo aqui, acho que é de 2006, de lá pra cá você pode ter mudado de opinião ou não, mas falei pra gente. Eu acho que, assim, na verdade, o sentido dessa frase tem um pouco a ver com a contribuição. Hoje o cenário é bem diferente, né? Na escalação de elenco, a gente vivencia uma outra realidade no país, inclusive em relação ao diálogo com as pessoas. Quando eu era adolescente, nos anos 80, anos 90, eu não conseguia muito me ver na televisão. Acho que por isso que eu pensei em não aceitar o convite da Malu imediatamente, porque eu queria me preparar, de fato, para fazer escolhas. Então, nos anos 90, nos anos 80, as minhas referências eram novelas que falavam sobre escravidão, embora eu tenha feito algumas. Os personagens negros, eles estavam sempre na cozinha ou prestando contas para alguém. Eu não conseguia ver um ícone de poder como eu via nos filmes americanos, por exemplo, nas novelas brasileiras, nos anos 90 e 80. Hoje a realidade é diferente. Então acho que essa declaração tem um pouco a ver com isso. Eu costumo escolher os meus personagens quando eu tenho a chance, né? Em geral eu tenho tido. Sim, a Moça, por exemplo, foi uma novela que falava sobre o período escravocrata. Só que esse personagem tinha um poder enorme dentro da história. Poucas pessoas lembram de Celebridade, por exemplo, que eu fazia um fotógrafo de moda bem sucedido. As pessoas lembram muito mais desse personagem que eu fiz em Sim, a Moça, em função da carga dramática e do material que ele tinha ao longo da história para se estabelecer dentro dessa mesma história. Me corrija se eu estiver confundindo com um outro ator, mas não lembro exatamente se foi você que o pessoal que chamou a atenção o fato de ter fugido um pouco dessa coisa que se tem aqui, não sei, no Brasil, quando, não sei se foi você que fez o papel de um galã, ou foi um outro colega seu, e o pessoal questionou, olha,
gerou aquele comentário, um galã negro, por ser novidade na novela, talvez. E assim, como é que você vê essa às vezes, crítica que se faz à TV brasileira, de o negro, ele, ou em um determinado momento, fazia o papel ou da empregada doméstica, ou do escravo, ou do negro que se deu bem. Ele não aparecia ali, como você falou, talvez, dos filmes americanos, o personagem principal, como o Will Smith aparece, como o pessoal... Não sei se você vê dessa forma ou se você acha essa crítica à TV brasileira injusta ou correta. Não, eu acho que é porque a sociedade ainda não está atualizada. A sociedade ainda não está... Na verdade, ela está se atualizando. A gente estava conversando ali atrás sobre o século XXI. Poucas pessoas se entendem no século XXI. Poucas pessoas realizaram que já estamos num outro século. A gente não vive no século XX. Então, em função disso, parte da sociedade ainda pensa de uma maneira pós-escravocrata, né? Não se admite esse tipo de coisa. Mas ainda bem que a gente tem esse bom senso de perceber que parte importante da sociedade é tolerante e que alguns meios de comunicação têm trabalhado para que essa diferença... Porque a diferença, ela existe. Eu acho muito interessante, porque todos nós somos diferentes. Até os brancos são diferentes entre si. O que a gente precisa entender é respeitar e honrar essa diferença, né? É que ninguém é melhor ou pior do que o outro por causa de alguma diferença. Evidentemente. De pele ou de somos dinheiro, únicos, né? Independente porque o Adão é negro, eu também sou. Você é branco, você é mestiço e o outro também é. Mas a gente é único. Eu sou único, você também é. Então a gente precisa honrar essa diferença. A gente precisa... da qualidade, respeitar essa diferença, né? Deixa eu te perguntar aqui pra gente, o nosso tempo aqui tá, o programa já tá chegando ao fim, mas o Zé Lezinho falou agora há pouco, né? Humorista, passou pela Rede Globo aí também, consagrado, conhecido, e ele falou, e a gente falando sobre essa coisa do politicamente correto, que pra ele e pra outros colegas, o pessoal tem que ter um certo cuidado na hora de fazer a piada, de fazer o humor e tal, e ele chegou a comentar sobre o sistema de cotas, o qual ele criticou, né? E ele disse que é como que limita, é como joga uma brecha ali na pessoa, você precisa de uma ajuda, de uma cota, então ele lê dessa forma. E ele defendeu uma cota social. Eu gostaria de saber o seu pensamento sobre isso. Eu acho que as cotas, o sistema de cotas é um meio da gente tentar se organizar nesse momento, mas eu espero que haja uma maneira mais definitiva e mais interessante, porque essa vitimização, eu não confio nela, eu acho que ela é ligeiramente perigosa, né? Quando a pessoa abraça isso, né? Exatamente. Então, assim, se você diz que o sujeito vai entrar numa universidade e que ele precisa, e que ele tem direito pelo fato dele ser preto, me dá a sensação de que aquele cara talvez não tenha capacidade. Por que ele não tem a capacidade? Ele não tem a capacidade em função de uma estrutura social, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode desenvolver essa capacidade intelectual. Me dá a sensação que essa pode ser uma assinatura de incompetência. Isso é tão grave quanto o problema racial no país. Eu acho que a gente tem que discutir uma maneira mais eficiente de tratar esse detalhe. E isso vai acontecer em breve. A correção tem que existir. Sem dúvida. Mas necessariamente você acha que esse não seria o... Eu acho que as cotas, em princípio, ela é um meio, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a eficácia dessa realidade, da aplicação dessa realidade. Eu tenho muitas dúvidas. Porque a gente vive num sistema capitalista. Então, a gente estava discutindo ali fora, de fato, pouco importa se você é PhD. O que mais importa é que tipo de poder você exerce na sociedade. A gente está vivenciando uma transformação política aí, né? Um açougueiro que não sabe nem falar a língua portuguesa e que está movimentando a história do país, dirigindo o presidente da República, direcionando políticos. Só que ele não tem bom senso, ele não tem educação. Aí sim a educação tem
tem importância, tem privilégios. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas na Suprema Corte que são pensadores e que também não têm bom senso. Você percebe como a educação também não é Eu acho que o desenvolvimento cognitivo, que pouca gente sabe o que é isso, eu acho que aí é que está o alvo da questão. Sabe uma preocupação muito grande com a formação diplomática. Exatamente, pouco importa. Você tem uma Suprema Corte que é desorganizada. Apesar de todo o conhecimento. Você está entendendo? E você tem um açougueiro que é bilionário e que também movimentou o país de um jeito... Você está entendendo? Então a gente tem que encontrar uma maneira equilibrada, porque estamos no século XXI, eu costumo dizer isso. A gente precisa entender que o século XXI é um momento de transformação. Sérgio, eu quero te agradecer, né? Seja bem-vindo aí ao Recôncavo Baiano, a Santo Antônio de Jesus, né? A Bahia, que gosta muito aí com certeza do seu trabalho, né? O povo baiano, esse carinho muito grande aí com você. E o Adão Andrade, parabéns, né, por trazer para Santo Antônio de Jesus, né, essas pessoas que vêm, não aquela coisa assim, de ser da Globo, não, é alguém que tem uma história, alguém que vem contribuir, que vem incentivar também e que vem abrilhantar este evento que tem sua história na nossa cidade. Então, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Parabéns aí pelo trabalho. Viu? Obrigado. E fica à vontade aí, não sei se você pode falar de novidade, o que vem por aí, o que você vai deixar de surpresa aí pro pessoal, mas o trabalho não para, né? Não para. Na verdade, estou na novela das 7 agora, Pega Pega. E estou aqui no Recôncavo Baiano, que era uma região da Bahia que eu não conhecia. Só conhecia pela poesia do Jorge Amado. E agora eu estou aqui conhecendo... Do Castro Alves. Do Castro Alves, enfim. E tô honrado de estar aqui, tô felizão. Mais uma vez, muito obrigado, Adão. Parabéns aí, viu? Eu que agradeço, obrigado a Andaiá por esse apoio todo durante esses 20 anos aqui de Pérolas Negras. E hoje, né, hoje às 20 horas, lá no Clube dos 100, Sérgio Menezes estará lá. Né? A gente já vai discutir, né, Sérgio, como é que você vai, o que é que você vai fazer lá, né? Então é surpresa, né? Vocês vão... Né, com certeza uma participação dele, uma das participações dele será lá a comissão julgadora, mas antes disso ele fará outra participação. Nós vamos comemorar 20 anos com ele de Pérolas Negras, de multirracial, com o cantor Gifone, com os grupos de dança daqui da cidade também. Enfim, muita cultura, muita gente bonita. Os ingressos ainda estão à venda na Roupa Nova, apenas R$10, para que as pessoas possam prestigiar em massa, como sempre fizeram durante 20 anos lá no Clube dos 100. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns, gente. Vamos prestigiar esse evento que é sucesso sempre. Levante a voz.